Bem, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa continuação do estudo da carta de Tiago, uma carta bastante relevante, e dando continuidade ao capítulo 3, da onde nós paramos. No último vídeo nós falamos sobre o poder de dirigir que a língua tem. Hoje vamos falar, esse vídeo eu acredito que seja um pouquinho maior, do poder de destruição da língua. A língua tem o poder de destruir. Vamos ganhar tempo? Vamos ler os versículos 5 a 8, que serão os objetos da nossa análise. Nós vamos até falar um pouquinho no final dos versículos 9 a 12, mas eu vou deixar a exposição maior do 9 ao 12 para o último vídeo, depois desse, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre os versículos 9 a 12, só alguma coisa. Mas hoje, o grosso, né, nós vamos falar do versículos 5 a 8, tá bom? Vamos ler? Só esse trecho. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É sobre esse texto que nós vamos falar hoje mais especificamente, tá? Irmãos, Tiago vai usar mais duas figuras para mostrar o poder da língua. Nas duas primeiras, ele usou o leme e o freio para falar do poder de direção da língua. Tanto o leme quanto o freio dirigem, né, conduzem cada qual na sua realidade, situações completamente complicadas de se dirigir. Um animal selvagem, indomável, que é o cavalo, e um instrumento grandioso, que pode ser instrumento de morte, mas que, se bem dirigido, ele conduz as pessoas com segurança e paz ao destino, que é o leme de um navio. E agora ele vai lançar mão de mais duas figuras para ilustrar o poder de destruição da língua, que é o fogo e o veneno, né? Tiago, ele não poupa na comparação que ele quer. Agora, vamos começar a pensar. Você já parou para perceber nas proporções que um incêndio causado por uma simples guimba de cigarro pode levar? As proporções? Um mero palito de fósforo não apagado, caindo numa palha ou numa floresta. As proporções de um incêndio que isso pode ocasionar. Você já parou para pensar nisso? É isso aí que Tiago está comparando a língua. Aquela chama inicial, tão pequena, diante de uma selva imensa, né? De uma floresta, uma fagulha, uma guimba de cigarro. Isso pode destruir uma floresta? Parece que não, né? Mas pode. A gente tem exemplos aí de incêndios que começaram do nada, né? Essa mesma guimba de cigarro, se você assoprar, apertar, ela apaga, de tão insignificante que às vezes aparentemente seja. Mas, se não apagada. Agora, essa mesma guimba de cigarro que facilmente se apaga com um assopro, quando ela começa a incendiar uma floresta, esse mesmo assopro, que seria
esse mesmo sopro que seria possível de apagar a guimba, não consegue apagar um incêndio de uma floresta. Porque o incêndio se alastra de uma maneira tal que às vezes não se consegue nem saber a origem do incêndio, só a proporção. Não se consegue detectar aonde começou, quem lançou, de tamanha proporção que alguns incêndios podem chegar quando ele se agiganta diante de uma situação. Depois que o fogo se agiganta, né, como eu falei, e toma essas proporções, é quase impossível domar. A gente vê controles de incêndios aí que duram dias para você conseguir controlar as chamas, né? Assim é o poder da língua. Deixa para trás grande rastro de devastação. Agora, por que Tiago compara isso, né, à língua? Você já parou para pensar onde é que um comentário maledicente pode chegar? Onde um simples boato pode repercutir na vida de alguém? Uma fofoca, uma brincadeira. Ah, é só uma brincadeira. Você já parou para perceber? Ah, é só uma guimba de cigarro. É só uma fagulha. É exatamente isso que Tiago está querendo dizer. Quem lança a guimba de um cigarro nem sempre às vezes sabe. Nossa, nem sempre às vezes sabe, né? Que construção estranha. Às vezes a pessoa não tem a noção daquilo que ela tem nas mãos. A guimba de um cigarro está controlada. Eu controlo, eu apago com um sopro, né? Mas se você não apagar, pode dar problema para a vida de outros. Assim como o fogo cresce, se espalha, fere, mata, destrói, a língua também faz a mesma coisa. Vamos para um exemplo histórico. Nero. Lembra de Nero? No ano 64 ainda, o primeiro século, ainda na era dos apóstolos, o imperador romano, em sua insanidade, pôs fogo em Roma. Estava assistindo um espetáculo horrível e acabou pondo fogo na cidade. 14 bairros de Roma, 10 foram afetados. O que Tiago está querendo nos mostrar e nos alertar é que a língua tem o poder que o mesmo poder que o fogo tem de destruição. Assim como o fogo destrói, a língua também destrói. É isso que Tiago está querendo dizer. Tiago está querendo dizer, já lá na primeira comparação do freio do cavalo, ele compara a língua a um ser indomável. O cavalo, por selvagem que é, se não por freio, é algo indomável. A língua, assim como o fogo numa floresta se torna em proporções incontroláveis, a língua também é. O poder de destruição da língua, nós não podemos supor, nem ao menos imaginar. Assim como aquele que joga uma guimba de cigarro sem apagar antes, não supõe o que aquela guimba de cigarro pode ocasionar. Assim como o fogo, as palavras pecaminosas da língua podem se propagar rapidamente. A fumaça. Vamos para a fumaça. A fumaça do fogo, né? Já parou para perceber como essa fumaça ela entranha, né? Assim como a fumaça impregna, né? nas roupas,
na nossa pele. Assim é o poder da língua, de uma palavra mal colocada. O mau cheiro daquilo fica, sabe? É isso que a gente precisa imaginar. Quando a gente fala de fogo, fala de fumaça. Quando a gente fala de fumaça, a gente tem que imaginar aquilo que a fumaça traz pra gente, né? Aquele velho ditado, onde a fumaça há fogo. Então, assim, o poder da língua, a gente, por mais que vá falando aqui ao longo do tempo, a gente não vai conseguir dimensionar, só imaginar com figuras de linguagem, com figuras de ilustração, assim como o Tiago está fazendo. Ele usa uma expressão contaminar, que é o mesmo que sujar, poluir. Marcos 7:20, Jesus já falava isso, né? Os judeus estão preocupados com aquilo que deviam comer, de abstenção de alimentos. Jesus fala, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. É o que sai, é aquilo que contamina o nosso ser, a nossa vida. E é isso que Tiago está querendo nos mostrar. É exatamente isso que a gente precisa ter em mente. O poder que a língua tem de contaminar não só a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que a gente quer bem. Ele usa uma expressão, toda a carreira da existência humana, círculo da vida. Expressão que quer dizer, enfatiza a maldade da língua, a maldade que o poder da língua tem de ir além da pessoa e afeta tudo que está à sua volta, o poder de influência. A gente tem um exemplo muito legal na Bíblia, legal no sentido de exemplo, mas não de conduta a ser praticada, mas um exemplo de uma língua que contaminou e influenciou o círculo de vida de uma família toda pro ruim, pro negativo. Sabe quem? Jonadab. Lembra de Jonadab? Lembra quem foi Jonadab? Ai, ai. Engraçado que Jonadab, se a gente fala Jonadab assim, a gente às vezes pode passar desapercebido. Poxa, Jonadab. E eu talvez esteja falando aqui Jonadab e você esteja aí. Jonadab. Agora, se eu falar Aminon e Tamar, aí você vai... Ih, agora lembrei. É a guimba de cigarro. Jonadab foi a guimba de cigarro. Jonadab foi a guimba de cigarro que precisou para acabar com a família de Davi. Lembra de Aminon e Tamar? Jonadab era primo de Aminon. Primo de Aminon, que aconselhou Aminon a fazer o quê? Aminon confidenciou ao seu amigo, seu primo, um desejo lascivo por Tamar, sua meia-irmã, e Jonadab falou, olha, se finge de doente, pede para o teu pai para que a tua irmã traga um bolo para você, e ali você toma ela como mulher. Estou sendo bem eufêmico, né? A Bíblia também, né, usa uma expressão forçoa, que nada mais é do que um estupro. Jonadab aconselhou com a sua língua, né, felina, né, assim que fala, a Aminon a forçar a sua irmã, a estuprar a sua irmã. As consequências disso Jonadab imaginava? Jonadab não tinha noção que a maldade do seu conselho, proferido pela sua língua, poderia afetar tudo que estava à sua volta, na sua esfera de influência. Eu tenho certeza, irmãos, certeza, que Jonadab não imaginava que aquilo que começou com uma simples sugestão ia terminar com a morte de Aminon através do seu irmão Absalão. Sem falar a desonra que ele trouxe à sua irmã Tamar. Veja o poder destruidor da língua.
Essa expressão, né? Toda a carreira da existência humana, círculo de vida, tudo aquilo que está à volta daquela pessoa pode ser atingido, influenciado por uma língua não adestrada, não domada, né? Ele usa uma expressão inferno, né? No finalzinho do versículo 6, é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Inferno aqui em Tiago, nessa expressão, vem do grego Gehenna, que também faz menção ao vale de Inom, ou Rinom, né, como queiram. Na época de Cristo, esse vale ele era conhecido, servia como depósito de lixo. E ele era conhecido porque estava sempre queimado. Para Tiago, o inferno aqui, né, no capítulo 3, não somente evoca o lugar, mas a hoste satânica que um dia irá herdá-lo. Ou seja, as pessoas que usam a língua para destruição, usam a língua como instrumento para o mal. Então aqui, quando ele fala é posta ela mesma em chamas pelo inferno, é que assim como o Vale de Unom era conhecido como um lugar de depósito de lixo, e a imagem que as pessoas tinham daquele vale era de algo queimado, assim era essa língua com poder de destruição. Ela não só leva à destruição, como também será destruída. 3 coisas precisam ser destacadas no pensamento de Tiago acerca da língua aqui nesse pedaço. A língua é perigosa, no versículo 6 ele deixa isso bem claro, né? É língua, é fogo, é mundo de iniquidade, coloca a destruição toda a carreira humana, ou seja, ela é perigosa, ela é indomável e ela é incoerente. Versículo 7, indomável, e versículo 8, 9 a 12, vai falar da incoerência. Mas vamos primeiro para o indomável. Perigosa no sentido do versículo 6, em que ele coloca que é um mundo de iniquidade, ela é fogo, coloca em destruição toda a carreira de uma vida humana. Tiago vai dizer que o homem, com o seu gênio, consegue domar os animais do campo, os répteis, os voláteis, também os animais aquáticos, consegue adestrar. O homem doma todas as criaturas do ar, da terra, do mar. Porém, o homem, esse mesmo homem, não consegue domar a própria língua. Tiago vai dizer que se o homem conseguir domar a sua própria língua, é perfeito varão. Você conhece alguém perfeito? Pois é. Pois é. Por isso que Tiago está dizendo, ninguém consegue controlar. O homem consegue controlar qualquer coisa. Qualquer animal está sujeito ao homem. A língua. O apóstolo Paulo vai dizer que antes de nós abrirmos a boca, nós devemos pensar, avaliar se a nossa palavra é verdadeira, é amorosa, se ela é edificante, se ela é boa. Em Efésios 4, 29, né? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo já vai dizer isso também na carta aos Efésios. Benjamin Franklin, norte-americano, grande líder da Revolução Americana, ele tem uma frase muito interessante. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E complementando isso, a gente tem Tiago dizendo que este animal é indomável e venenoso. Que animal é esse? A nossa língua. Este animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de uma
de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada. Tem vacina, né? Soro antiofídico. Agora, o veneno da língua é incurável. A destruição que a língua pode trazer é irreparável. Qual a vacina contra a língua? A palavra, depois que ela sai da boca, ela não tem volta. Não tem volta. Você não pode encontrar em uma mesma fonte água salgada e água doce. Você não pode colher figos de um espinheiro, nem espinhos de uma figueira. Mas você fala coisas boas e coisas más com a mesma língua, não é verdade? Nós falamos coisas boas e coisas ruins com a mesma língua. Que coisa estranha, né? A mesma fonte não pode dela sair água salgada e água doce. Você não consegue colher figos de um espinheiro, nem espinhos de uma figueira. Mas de uma língua você pode ter palavra boa e palavra má. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? A incoerência da língua está no fato de que com ela você bendiz a Deus e também amaldiçoa o seu irmão. Como é que pode? Você bendizer a Deus e com a mesma língua amaldiçoar o teu irmão que foi feito à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Que coisa incoerente é essa? Como é que se explica isso? A mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus na igreja. A mesma língua que canta para Deus no altar, que prega a palavra de Deus, é a mesma língua que fora do altar fala mal do pastor, fala mal do teu irmão que está do teu lado. A mesma língua que abençoa um irmão é a mesma que amaldiçoa outro. Mas, meu Deus do céu, que loucura é essa? Que incoerência é essa? Pode isso? É o que o Tiago está querendo entender. E ele está trazendo para a nossa reflexão. A mesma língua que é usada, que nós usamos para glorificar a Deus. A mesma língua que se usa para as línguas estranhas. É a mesma língua que na mesma noite, ao sair do templo, estará fazendo fofoca do irmão no pátio da igreja. É a mesma. Como é que Deus usa a mesma língua? Eu não consigo entender isso, irmão. Desculpa, é difícil entender. É difícil entender a santidade demonstrada por muitos no templo, quando acaba a igreja, o culto, na cantina, aquela mesma língua que falou estranhamente lá dentro. Estranhamente, estou falando propositalmente mesmo, porque essa língua não pode ser a mesma, não pode. Está falando mal do irmão. E agora? Aí realmente é uma língua estranha, estranhíssima por sinal, né? Estranhíssima, nem Tiago consegue entender. É uma incoerência tal que nem ele mesmo consegue entender. Ele usa uma expressão, bendizemos e amaldiçoamos. Os judeus tinham a tradição de acrescentar a seguinte expressão, bendito seja ele, sempre que o nome de Deus era mencionado. Você pode ver isso muito claramente no Salmo 68. Nos versículos 19 e 35 você vai ver isso. Bendito seja Deus, bendito seja ele. Sempre que o nome de Deus era mencionado. Tiago está sendo irônico novamente. Tiago está sendo irônico novamente com a religiosidade. O mesmo Tiago que condenou a religiosidade
no início da carta, é o mesmo Tiago que está sendo irônico aqui. A mesma língua bendiz e amaldiçoa. Bendiz a Deus toda vez que a palavra de Deus é dita, é lida, mas amaldiçoa o irmão, que é feito à semelhança de Deus. Tiago, ó, tá batendo. Tá batendo. E tá batendo até hoje. Tá batendo até hoje. Eu não consigo entender, irmãos. Sinceramente, não consigo entender. A língua que glorifica a Deus é a mesma que fala mal do pastor, que foi chamado, vocacionado e ungido pelo mesmo Deus. Que fala mal do irmão, que foi chamado, vocacionado e ungido pelo mesmo Deus. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A língua também profere mal às pessoas feitas à imagem de Deus. A língua não é apenas incoerente, mas ela é contraditória e chega a ser hipócrita. Hipócrita. É isso que Tiago está querendo nos mostrar. No próximo vídeo, a gente vai dar continuidade final, continuidade nesse raciocínio dos versículos 9 a 12, que eu só comecei aqui falando do poder de destruição, e dentro desse poder de destruição eu finalizei dizendo a incoerência que há na língua, né? Mas no próximo vídeo tem coisa boa, não tem coisa só ruim não. No próximo vídeo a gente vai falar do poder que a língua tem de deleitar. A língua também tem poder de deleite. Através da língua, a gente pode se deleitar. Podemos trazer deleite, prazer, refrigério para as pessoas. Então, irmão, saibamos usar a nossa língua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa árdua tarefa de usar a língua de maneira decente. Deus te abençoe.